Querido telespectador, está começando mais um episódio do podcast Experts em Leilão. Estou juntamente aqui, com meu amigo Alberto Macedo, em mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre leilões judiciais e extrajudiciais, não é mesmo? É isso mesmo, a gente vai tratar um pouquinho das diferenças entre um e outro aí, que são os temas aí recorrentes, as pessoas sempre têm dúvida. Ah, mas extrajudicial, é judicial, qual é a diferença? Onde pega? Exatamente. Qual a diferença prática? O que que envolve um, o que envolve o outro? E hoje você vai ver que tem peculiaridades em um que não acontecem no outro e vice-versa, né? Sim, sim. Por exemplo, o leilão judicial, via de regra não, né, todos os leilões você vai acabar fazendo o pagamento do leilão em depósito judicial, no extrajudicial já é de acordo com a regra do comitente. Aí até vale, comitente é aquela pessoa que está vendendo o imóvel em leilão, até para as pessoas aprenderem um pouco essa expressão aí. Maravilha. Também eu acho que uma peculiaridade do leilão extrajudicial é que ele não tem a figura do juiz. Como o nome já diz, extrajudicial quer dizer um leilão que acontece fora da justiça. E aí, portanto, ele tem um regramento próprio. O leilão talvez mais comum, extrajudicial que nós conhecemos, é o leilão que vem da Lei de Alienação Fiduciária, que é a lei que se utiliza hoje no Brasil para se financiar imóveis, no geral. E essa lei ela traz lá algumas previsões, como preço, de avaliação do imóvel para fins de concessão de financiamento, regras para execução de contrato, se a pessoa não pagar o contrato ali, o banco tem que seguir o que está no contrato e obviamente o que está na legislação. Então, acaba sendo um pouco diferente por conta disso, né. Eu acho que é totalmente diferente, né, do Não, sim, sim. judicial. O processo judicial ele é totalmente diferente e ele hoje representa até o nosso podcast anterior, a gente falou da Caixa Econômica Federal, o volume de leilões grande que existe, que a gente estava comentando lá, todos eles são extrajudiciais. E a sua grande maioria esmagadora é de alienação fiduciária, que é o financiamento do imóvel. Vai ter também do estoque do banco, aquele bem que não foi vendido e o banco resolve fazer um leilão. Mas você também tem outras modalidades extrajudiciais, porque até uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes nos perguntam, mas qualquer um pode vender em leilão. Você tem um imóvel, você fala: "De repente eu quero vender, porque eu acho que é mais interessante, eu quero fomentar, estou com uma dificuldade, não quero ficar falando cada hora com um e fazer por leilão", você pode fazer. Então essa judicial ele vai caber aí. Essa ideia, é só você pegar e entrar com contato com o seu leilão de confiança e falar para ele: "Ó, vamos realizar um leilão". Mas isso as construtoras fazem, ou as grandes empresas, todo mundo vai acabar fazendo leilão faz o leilão extrajudicial. Isso, o leilão extrajudicial, a figura do comitente, ele é a figura da pessoa ou das pessoas que são donas do ativo. E aí, por conta disso, eles promovem o leilão ali. Esse leilão extrajudicial, ele pode ser utilizado até como uma questão pré-processual, se você é advogado, por exemplo, e tem ali um viés mais conciliatório, conciliador, você consegue fazer esse leilão extrajudicial com o leiloeiro, fazendo uma conciliação entre as partes. Isso tem plena validade. Acontece muito, só para ilustrar, naqueles casos que um imóvel, morreu-se alguém aí e deixou patrimônio, foi partilhado entre os herdeiros ali, e aí, por algum motivo, aqueles herdeiros não querem mais o imóvel, só que não tem concordância de como vender. O leilão extrajudicial é uma saída para fazer, a extinção desse condomínio, sem o judiciário, porque o judiciário só entra aqui quando não tem acordo entre as partes e não tem acordo efetivamente de forma nenhuma. Então dá para você fazer esse leilão. Eu acho que, por exemplo, no extrajudicial, a parte importante que você está falando aí, por exemplo, de fazer o leilão das partes, que entraram de acordo, você pega, por exemplo, faz sentido por quê? Porque o leilão ele dá uma maior transparência. Por quê? Porque você tem que saber quem está ofertando, os lances que foram ofertados. Então não tem dúvida. Quando você tem, às vezes, 4, 5 herdeiros ou até mais, isso pode ser uma dificuldade. E acaba, muitas vezes, que nem você falou, não tendo a concordância, vai para o judicial. Mas às vezes você também tem no judicial, o advogado que percebe, entende essa necessidade, no próprio judicial ele pode buscar o caminho da alienação particular para o leiloeiro. Ele vai lá e faz e abre para proposta. E ali você tem uma modalidade que, mesmo que não estando todos de acordo, você consegue vender numa forma que não deprecia tanto, às vezes, o patrimônio. Sim, Porque a gente sabe, querendo ou não, quando você vai para o leilão judicial, vai ter a regra. O sim. preço vil é aquele que não for inferior a Ah, 50%. 50%. Então o juiz pode fixar a segunda praça em 50%, 60% da avaliação. E às vezes você pode falar: não, eu não concordo com os outros herdeiros, mas também não quero começar tão baixo. Então, o que que você pode procurar? Um caminho, até que eu dou uma dica para os advogados aí, sempre que entram em contato conosco, é fazer alienação particular. Pede para o juiz, fala: ó, excelência, nomeia esse leiloeiro, dá um prazo de 6 meses para ele receber propostas, as propostas são recebidas, e ele vai pegar e vai apresentar em juízo, e aí as partes homologam aquelas que eles entenderem mais vantajosa. Então você vê que no leilão judicial que a gente está caminhando, é lógico, é muito parecido essa judicial com o judicial.
fora as particularidades. Mas quando você vem para o judicial também, muitas pessoas pensam no leilão judicial exclusivamente aquele leilão de primeira e segunda praça. Você não tem o raciocínio que também cabe outras possibilidades no leilão, Dentro do judicial, nós temos uma gama bem maior do que bem no maior. extra. No judicial, nós temos leilões na justiça estadual. Aí a justiça estadual ela se divide aqui. Leilões cíveis comuns, aí tem leilões de falência. O leilão que é regulado lá não é estritamente regulado, mas a previsão dele está no Código de Processo Penal, que é aquele leilão antecipado, que você consegue fazer o leilão dos ativos aí dos produtos objeto de crime, e aí o juiz tem a opção, quando são os bens que podem se deteriorar de forma rápida, bens perecíveis, por exemplo, o juiz pode determinar a asta antecipada desses bens. E isso dentro do criminal, inclusive dentro do cível também. Então, é uma gama muito grande na justiça estadual, na justiça federal, na justiça do trabalho, que muita gente não sabe, mas a justiça do trabalho também faz leilão e talvez aí seja, pelo menos aqui em São Paulo, no Tribunal da Segunda Região, TRT2, o responsável por grande parte dos leilões judiciais que nós temos. Eu acho que o leilão judicial é aquela coisa, a gente está acostumado com aquele comum, que é a justiça comum, que é civil, que é o TJ. Porque o TJ, até por ele não centralizar os leilões, você tem um grande volume de leilões judiciais de justiça civil comum. Então você acaba impactando muito mais. Então as pessoas estão acostumadas a abrir, olha lá e fala assim, é leilão judicial civil. Mas lógico, que nem você falou, você vai ter a Justiça Federal. Dentro da Justiça Federal, você vai ter a Justiça Federal, a execução fiscal e daí para frente, que também tem leilão e tem grandes volumes. Vai ter a trabalhista, você vai ter o TRT2, TRT15 em São Paulo, TRT23 no Mato Grosso. Você vai ter várias possibilidades de leilão. E você vai ter os outros leilões, leilão da falência. Então você tem várias possibilidades de leilão. É que eu acho que as pessoas, aquela que participa do leilão judicial, ela também acaba se levando e generalizando. Ela trata todos como leilão judicial. Tirando o trabalhista e a Justiça Federal, que é o que chama bastante atenção das pessoas, até por conta da publicidade unificada, é uma asta unificada, que todos têm conhecimento tudo, você acaba generalizando. Então o cara entra no site do leiloeiro, ele olha, ele acha que é leilão Justiça Federal, é a mesma coisa que ele não se atenta muito. Uhum, Mas é lógico, ele vai perceber no momento que ele fizer uma leitura digital. Ele vai ver a diferença. sim. E você vai ter várias possibilidades aí de leilões também dentro da justiça, que também são bem interessantes também, entendeu? Sim, são bem interessantes. E aí, eu acho que o ponto de convergência entre todos os leilões judiciais e extrajudiciais é o desconto. É uma ótima oportunidade para quem está investindo, quem está diversificando seu patrimônio, independentemente se o leilão é judicial ou extrajudicial, ele é uma ótima possibilidade para você tracionar seu patrimônio, multiplicar aí seu investimento, porque você compra por um desconto e vende pelo valor de mercado, você revende pelo valor de mercado. Muitas das vezes você também pode investir em leilão e fazer daquilo ali um ativo, uma renda passiva por meio de locação. Pode ser interessante também. Então, Gente tá até falando no podcast anterior que fala dos descontos. É lógico, se você fizer uma boa análise daquele imóvel, você vai identificar o desconto. A justiça civil, ela vai ter descontos bons, por quê? Porque, vez de regra, a praça vai ser 50% ou 40% na segunda praça. Você concorda que você comprar um imóvel que custa 100 mil no mercado normal, vamos até para ficar mais fácil para a gente aqui, e você comprar na segunda praça por 60, 50 mil, um desconto razoável, é um desconto muito bom, te dá uma margem para você trabalhar, dá uma margem para de repente você arrumar um imóvel, vender e realizar um lucro alto. E você também vai ter a Justiça Federal, a trabalhista também, a trabalhista já é um pouquinho mais baixo, então você vai ter lá, trabalhista bens móveis é 20%, carro é 30%, imóvel é 40%, você vai ter o quê? Um deságio bom também, que você vai partir com desconto de 60% da valorização. É lógico que a gente vai dizer assim, não é que fecha por esse valor, mas ele se inicia. Se você buscar, você vai ter oportunidades boas. Aí vai de encontro que a gente sempre coloca e sempre fala para as pessoas: tem que fazer uma boa leitura, identificar aquele bem, precificar da melhor forma correta, até para você fazer uma boa arrematação. Eu acho assim, Tiago, tanto no extrajudicial como no judicial, você tem excelentes oportunidades. Tem as suas particularidades, cada um de um leilão? Tem. Que nem estava falando no começo do vídeo. Mas os dois campos vão ter oportunidades boas. Normalmente, o arrematante ele acaba se especializando num tipo de leilão. Isso é interessante, até engraçado. Você pega, por exemplo, o trabalhista, o cara se especializa em TRT. E ele só compra no TRT. Porque o TRT tem umas particularidades que são boas. Um ponto importante do TRT, por exemplo, é o parcelamento. O lance à vista concorre com o parcelado ali na hora. O de maior valor é o que vence. Então, você dá um lance de 100 mil à vista, o cara dá um lance de 105 mil, 101 mil parcelado,
o lance parcelado vence. Na civil você não tem isso tão definido, então gera um pouquinho mais de dificuldade, né. Lógico, outro ponto também de diferença que eu acho que é muito importante frisar, judicial e extrajudicial. No judicial já tem um processo tramitando ali, já está na fase de execução, e no extrajudicial não existe a figura do juiz, não existe um processo, portanto. A desocupação dos imóveis no judicial, você pode pedir para o próprio juiz da execução do processo que está levando a leilão. Sim. No extrajudicial, tem que entrar com ação autônoma, uma ação de emissão na posse. Agora, lógico, para sintetizar, nos dois casos é interessante você sempre buscar desocupação amigável, porque hoje nós sabemos que mais de 90% dos casos, eles já são aí, os imóveis, né, são desocupados de forma amigável. Então, no judicial e no extrajudicial, essa é basicamente a diferença que um juiz, o próprio juiz ali da execução já vai determinar a emissão na posse, e no extrajudicial você tem que entrar com ação autônoma. Isso é como você colocou, essa diferença é grande. O extra é o quilo, o extra corre por fora da lei, corre por fora da justiça, na verdade, desculpa, ele corre por fora da a margem da justiça. E o judicial é aquele que corre com a chancela do judiciário. Isso, lógico, então a emissão na posse vai ser mais fácil, eventualmente, no judicial do que no extrajudicial. Como também, às vezes, o extrajudicial pode ter uma judicialização diferente do judicial, entendeu? Então, assim, são essas particularidades e o que sempre de encontro que a gente fala, sempre levantar, sempre fazer uma boa análise do leilão que você está participando, entender, ver o desconto, ver se é um desconto bom, se tem uma margem, de repente, para você aguentar um pouquinho mais de tempo, levantar os valores, porque tanto o extrajudicial como o judicial, ele vai sempre para esse ponto. É necessário dar uma boa análise nos editais e nos documentos do leilão. Sim, e outro ponto também importante, pegando o gancho do que você falou no começo desse episódio, sobre a questão do preço vil. É um tema que está na ordem do dia. O último informativo do Superior Tribunal de Justiça diz muito sobre isso. O conceito de preço vil nos leilões extrajudiciais ele é um pouco diferenciado. Por quê? A lei 8514, que é a lei de alienação fiduciária, ela traz a possibilidade da arrematação em segunda praça acontecer pelo valor da dívida. Só que, em muitos casos, o valor da dívida é inferior à metade, 50% do valor do imóvel. E aí, o que que se consolidou nesse informativo do STJ? Que, por mais que a lei de alienação fiduciária trate de forma diferente a questão do preço vil, o ideal é que se respeite o preço vil, ou seja, o imóvel não pode ser vendido Sim. lance inferior a 50%. Então é bom se atentar nisso Você também. tem que se atentar nisso, porque o preço vil ele é determinante, é lógico, porque se vender muito mais baixo. Mas normalmente, na regra do leilão, quando o leilão começa com um bom deságio, a gente, eu até como leiloeiro, eu sinto bastante essa experiência, o que para as pessoas até entender, a participação é muito maior. Quando você vem com um deságio muito mais baixo do valor de avaliação, todo mundo participa, todo mundo quer entrar, todo mundo quer dar lance. Então você acaba tendo uma fomentação naquele leilão muito maior do que um leilão que vem com o preço partindo de 50%, 60%. Então, às vezes, por exemplo, o preço vil, ele acaba passando o percentual do preço vil. Agora, é lógico, como você colocou, a STJ fez esse ponto aí, esse informativo, tudo, que é para as pessoas prestarem atenção realmente, porque eu acho que vai começar a ter algumas ações discutindo Sim, isso, sim. sobre valor de Eu preço acho que vil aqui ou vale não. muito para o banco, né? Eu acho que o banco tem que se atentar nesse ponto. Eu acho que o E o banco jurídico do banco e mesmo o na elaboração. Aí entra também a expertise do leiloeiro, que eu acho que tem que estar antenado sim nesses temas, que são temas que, eventualmente, se alguém se sentir lesado, alguém que teve seu imóvel arrematado por menos de 50%, pode questionar. Obviamente, o arrematante, aqui nesse ponto, ele no meu ponto de vista, ele é um terceiro de boa-fé. Ele não teria ali, em tese, nenhum tipo de, obviamente, alguma situação que pode invalidar aquela arrematação. eu acho que ele não teria também, e também para ele não seria um problema tão grande a ponto de você falar assim que ele vai perder dinheiro, não, porque ele vai ter de volta, se porventura ela vier a ser. Esse é que hoje a segurança jurídica do leilão ela é muito maior. Você pega o leilão judicial, extrajudicial, qualquer estresse que deu, qualquer coisa que deu, se tiver dentro da regra do jogo ali, alguma coisa fora daquilo previsto, você vai receber de volta. O extrajudicial você está comprando de banco, então o banco não vai ter dificuldade de devolver. O judicial está depositado em juízo. Então, se tiver qualquer problema na arrematação, você recebe de volta o valor. Então, isso tudo acaba facilitando mais a participação. É lógico, é um ponto a mais para se atentar ao preço vil? É uma lógica, mas como eu até falo, na experiência, se você pegar os leilões, vê de regra, quando você fomenta muito, você tem muito lance, cara, é difícil você pegar um leilão ou outro que saia tão abaixo assim. Lógico, acaba acontecendo, infelizmente acaba acontecendo. E aí, pode se discutir o preço vil.
Aí eu acho que pode, porventura, ter essa discussão. Apesar de que também o banco que está fazendo isso, o leiloeiro, também tem uma lei que está amparando essa situação toda, entendeu? Então é uma discussão que o quê? Vai para o judiciário, interpretativo. Eu, não, eu acredito até agora, cara, que com Precedente. os bancos estão vendo isso, porque os jurídicos dos bancos também estão sempre bem antenados em tudo isso, eles também vão começar a se cautelar. Porque eles também não querem que judicialize, porque para eles também é ruim também. Sim, Porque às vezes um imóvel que ele era para ele vender, não consegue vender, e pelo contrário, fica lá na justiça discutindo aquele imóvel. Então isso é um ponto que, assim, na CIV, no leilão judicial já está previsto, o CPC fala lá, é 50%. Abaixo de 50% é preço vil, fora determinadas situações, que nem, por exemplo, o TRT. O TRT tem um provimento próprio do leilão, porque ele usa a lei de execução federal. Então, por exemplo, ele foi lá e previu o lance mínimo. Então, ele já entendeu que preço vil é aquele inferior a 40%. Ele tem as regras dele, porque o juiz sempre determina. Agora, a justiça civil, ele vai seguir 50 e 60. Então, quer dizer, você é lógico, é uma coisa para todo mundo se atenar, principalmente quem é advogado, que gosta da área, para entender um pouquinho mais, mas eu acho que assim, no dia a dia do leilão, isso não vai trazer tanto impacto. Por quê? Porque, na regra, o volume maior sempre são os leilões e acaba na grande maioria, saindo do valor do preço vil. Porque não é muito difícil numa disputa, como a gente estava falando no começo do vídeo, você tem um imóvel que custa 100 mil, vamos supor que a dívida fosse 30 mil, 20 mil. Só que todo mundo que está participando daquele leilão viu por 20 mil. Todo mundo quer participar. Eu tô com um caso agora, até no leilão de um apartamento no Brás, que está saindo barato. Está iniciando barato. Só que a quantidade de habilitados que você tem para participar do leilão é alta. E aí as pessoas não estudaram o preço. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai, tipo, ó, aquele imóvel vale 200, comecei com 30, ele vai até 100, 150, 110, 120, ele vai. também ali, Entendeu? essa questão também, eu acho que depende do valor do ativo em si também. Porque se Sim. for um imóvel por 50 mil reais dentro de São Paulo, pô, pode ser onde for, é barato. A depender, assim, da estrutura do imóvel, do estado do imóvel, entendeu? Esse Sim. apartamento que você está falando, por exemplo, poderia, ele começasse em 20, 30, ele ia chegar nos 100 mil, tranquilo. Acaba atingindo isso daí. Por isso que a gente estava até falando no vídeo, por exemplo, nas possibilidades de leilão, você fala da alienação particular. Por que que ela é boa? Porque você evita o quê? Essa puxada tão baixa. Então, quando os herdeiros lá estão discutindo, mesmo judicial, forma extrajudicial, partir para o leilão, partir para uma alienação particular, por leiloeiro, é o melhor caminho. Porque o cara tira essa preocupação de deságio, pode trabalhar, por exemplo, se for alienação particular, ele vai trabalhar com proposta, vão vir as propostas, a proposta que for mais vantajosa é a que vai ser vencedora e que todos vão escolher. Sim. E na impossibilidade de escolher, o juiz escolhe por eles, entendeu? Eu sempre falo que, assim, nessa parte de alienação entre herdeiros, o melhor caminho é entre eles chegarem no acordo do que deixar a justiça resolver para eles. É o melhor caminho, entendeu? De diferenciação, isso foi objeto do nosso primeiro episódio, a questão da centralização. Enquanto, obviamente, a centralização ela não é a regra no leilão. Ter um leilão ali unificado, uma plataforma única que tenha todos os leilões do Brasil, por exemplo, isso ainda não existe. Pode ser que um dia exista, mas no momento nós não temos essa possibilidade. A Caixa Econômica Federal, quando você está começando a investir, nós indicamos para ser a porta de entrada, por quê? Porque os leilões são centralizados. No entanto, no judicial, como você colocou, os leilões eles são pulverizados, então você vai ter um trabalho de garimpagem um pouco maior. Mas mesmo assim, vale a pena, porque às vezes você encontra oportunidades que estão aí voando no mercado e Sim. que não é todo mundo que está em cima que está olhando. Então, acho que o ponto principal assim de diferença também é essa descentralização, que são vários juízes ali mandando leilões simultâneos, mas não por um único leiloeiro. E na Caixa Econômica Federal você consegue encontrar no próprio site as oportunidades lá centralizadas. Social, você vai ter sempre a centralização de alienação fiduciária, não? Via de regra, os bancos vão trabalhar com 10 leiloeiros, 8 leiloeiros, isso é um número muito menor. O judiciário já trabalha de uma forma mais ampla, é o que você falou. Então você vai ter vários leilões pulverizados. Onde que é o lado bom, por exemplo? O lado bom é que, por exemplo, você vai ter vários leilões para você buscar oportunidade, centraliza isso, de certa forma, as pessoas participam num, não participam no outro. Hoje, apesar que hoje com a internet fica um pouco mais complicado, que você vê, já está com um monte de buscador aí, já tem plataformas que estão especializadas em buscar os leilões, os sites dos leiloeiros e centralizar aquela informação para ficar mais fácil para o arrematante. Só que assim, você fala em judicial também, o judicial pulverizado, ele é um grande volume. Então você tem muita oportunidade. Você tem oportunidade, às vezes, aí que está indo com preço muito, muito vantajoso, muito preço muito bom,
que de repente tá passando batido aí, entendeu? É, o Então problema do judicial, assim, na verdade não é nenhum problema, né, é a questão da garimpagem mesmo. E aí, pos assim, hoje nós sabemos que para você ser leiloeiro credenciado, você tem que seguir os requisitos, do decreto que estabelece a profissão de leiloeiro, mais algumas regrinhas que vieram depois aí e, obviamente, se submeter à junta comercial do estado que você está participando e aos regramentos daquele tribunal também do estado que você sim, está sendo leiloeiro ali. Mas nós sabemos que o tribunal são critérios objetivos. Então, se você atinge aqueles determinados critérios, o tribunal não pode negar para você o cadastro de leiloeiro. hum, Então, por isso, tem vários leiloeiros que vão para o judicial, basta ali ter 3 anos, ter os requisitos mesmo para ser leiloeiro, ter os 3 anos de atuação, que você já consegue fazer leilão no tribunal sim. do Você estado ali. mas E eu isso eu acho que teve algumas mudanças, até complementando o que você está falando aí, assim, teve algumas mudanças, por exemplo, que eu acho que foram importantes, por exemplo, que nem você colocou, que as pessoas falam: "Ah, mas no mínimo 3 anos". Mas eu acho que é necessário, o leiloeiro ele precisa passar por um período de experiência para realizar leilão. é como se fosse o estágio probatório Um do estágio leiloeiro. probatório, mas eu acho interessante, porque você vai passar durante 3 anos, você está fazendo aqueles leilões extrajudiciais, está empreendendo, está entendendo como funciona, e aí você vai para o judicial. Não está errado. É uma garantia maior, mesmo sendo objetivos os critérios que o tribunal coloca, hoje o CNJ estipulou para os leilões eletrônicos, eu acho que eles são importantes. E eu acho que isso faz uma grande diferença. E é um ponto também que as pessoas têm que se atentar. Você vai participar, por exemplo, do leilão judicial hoje, como por ele ser pulverizado, você tem que estar atento, por exemplo, se o leiloeiro é habilitado, se o leiloeiro tem os 3 anos, essas regras todas, porque sendo habilitado, participando, também fica para você mais tranquilo, você não vai ter dificuldade. O que o TJ ajuda, por exemplo, no caso de São Paulo, você entra no cadastro de auxiliares da justiça, você vê todos os leiloeiros homologados. Você vai lá, entra, escolhe aquele que você quer acessar, ou acessa todos os sites e vai vendo as oportunidades. Vê aquele que de repente você se identifica mais, ou que tem mais oportunidade que faça mais sentido para você, porque os leiloeiros, aí como toda profissão, é que nem no nosso caso aqui, por exemplo, eu me especializei em imóveis. Faço bens diversos também? Carro? Faço, quando a justiça me manda. Mas a nossa especialização maior, nosso foco maior é imóveis. Então todo leiloeiro ele acaba se especializando num ramo de leilão. Então quando você começar a buscar, começar a garimpar, você vai ver isso também, entendeu? Como, Sim. por exemplo, tem leiloeiro que é do interior de São Paulo, que ele acaba realizando mais leilões no entorno dele ali, entendeu? Então depende muito da situação. O garimpar hoje, eu falo assim, não ficou tão difícil por conta dessas ferramentas que estão vindo e estão ajudando e muito a garimpagem, porque antes era mais difícil, realmente você tinha que ficar entrando site por site, Mas olhando. o arrematante ainda quer aquela oportunidade de ouro, né, que só ele Sim, encontra. Isso, ela ainda existe, mas você tem que, até a título de sugestão, entra sempre na junta comercial do estado que você está tentando participar, pega aqueles leiloeiros que estão ali naquela junta comercial, isso inclusive vai evitar de que você caia em golpes, porque se o leiloeiro está na junta comercial, ele é oficial. Pesquise o site desse leiloeiro, aí no mercado, e acesse o site desse leiloeiro. Veja se ele já tem uns 3 anos, se ele faz tribunal e, eventualmente, se ele for um leiloeiro que está começando e ele tiver oportunidade judicial, naturalmente, por conta da sua exposição ao mercado, quando você está no início é um pouco menor, então você não tem tanta visibilidade quanto os leiloeiros maiores que estão aí no mercado. E aí, por conta disso, se você, arrematante, está buscando começar agora no judicial, faça essa busca e tente buscar naqueles leiloeiros menores, porque lá muito provavelmente você pode achar essa oportunidade de ouro aí, que no investimento só você consegue ter uma boa liquidez e um bom retorno. sim, eu acho que a galinha morta todo mundo está procurando, todo mundo quer investimento bom. Isso até nós, então todos querem isso daí, porque é um bom caminho. É como você colocou, você tem que evitar hoje a preocupação maior com o leilão eletrônico, no modo geral, aí serve tanto para essa judicial como judicial, é cara não cair em golpe. E o ponto principal para você não cair em golpe, eu entendo assim, entra na junta comercial do estado que você está participando, que o leiloeiro se diz daquele estado, procura os leiloeiros, vê todos os leiloeiros lá que estão cadastrados, lá vai ter telefone, vai ter endereço, vai ter tudo do leiloeiro. Se for o caso, você ficar com dúvida, liga, procura, vê o site, busca para ver se o site, evita de ir, por exemplo, naquelas propagandas que infelizmente acabam vindo no Facebook, Instagram, que vem lá, leilão online de carro, tal, tal, tal. O cara vai participar, você vai ver que aquilo nem existe. Então você procura evitar isso, sempre vai pela junta comercial, é uma vez só que você vai perder tempo, porque depois você vai identificar os leilões que você faz mais sentido para você já vai saber que tá direitinho. Então você vai lá, entra por ali, vai tranquilo, acessou, né, a junta comercial, tá, quer te complementar, acessa o Tribunal de Justiça, por exemplo, no caso de São Paulo aqui, vai lá, cadastro auxiliar de justiça, é uma consulta pública, vê se o leiloeiro tá lá. E sempre se atentar numa coisa, o leilão tem que estar no edital.
todo site que você vê de golpe, a primeira coisa que você vê é que não tem edital. Ou tem edital. É, o edital genérico. Agora, você está falando em leilão judicial, é depósito judicial. Não tem outra forma de você pagar a arrematação. A comissão do leiloeiro, você pode, às vezes, você determinar que seja paga na conta do leiloeiro, ou nunca de terceiro, nunca tem que ser na conta do leiloeiro ou na conta judicial. Agora, o preço da arrematação, o valor que você paga por aquele imóvel, por aquele bem, ele tem que ser feito por depósito judicial. E o extrajudicial vai ter a regra dele também, você vai pagar direto para o banco, para aquela instituição, para aquele comitente que está vendendo. Então, quer dizer assim, você tendo essas preocupações básicas, você evita de cair no golpe, que o golpe hoje é um problema, infelizmente, com a internet, não só para o mercado de leilões, mas para tudo, você sabe que os caras aplicam golpe para tudo. Isso faz parte do jogo e da dinâmica, né? Acho que também outro ponto importante do leilão, a diferença de judicial para extrajudicial, é a questão da subrogação. Subrogação quer dizer que nos leilões judiciais, né, tem lá uma disposição no parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, que diz que a responsabilidade ali, a subrogação dos débitos pretéritos, os débitos tributários pretéritos do leilão, eles ficam subrogados no preço da asta. Quer dizer que o arrematante, aí, por interpretação feita pela Justiça, o arrematante não vai ser responsável por esses débitos. Pode ser, até naqueles casos que o débito é maior que o valor do imóvel, maior que o valor da arrematação, a Justiça já tem entendido que o arrematante ele fica ali, ele é um terceiro de boa-fé, então ele não tem que se responsabilizar por isso. Nos leilões extrajudiciais, essa disposição do Código Tributário Nacional ela não se aplica, porque ela é uma venda particular. E a venda particular, o que você tem que se atentar? Sempre ao edital. Leia sempre o edital. Via de regra, os bancos assumem essa responsabilidade quando é um leilão de banco, porque o banco quita pela lei de alienação fiduciária. Mas eu já vi alguns leilões, inclusive o leilão do Bradesco, a própria Caixa Econômica Federal, que ela transfere para o arrematante. Eu acho que isso é uma conta matemática que o banco faz. Para mim é interessante transferir para o arrematante, para mim não é interessante. Tem alguma ação judicial de condomínio, por exemplo, sobre aquele imóvel, entendeu? Então ela faz essa análise antes, para ver se compensa transferir para o arrematante ou não. Mas eu acho que, via de regra, dificilmente vai ter algum tipo de ônus nesse sentido aqui. Mas sempre leia o edital, que eu acho que é a regra do jogo. Eu acho que isso é importante porque, assim, vai estar no edital, cara. Acho que a regra até final da gente aqui pra gente colocar, a sugestão, colocação é: leia o edital, vai estar no edital. O que é de responsabilidade do arrematante, ele tem que estar no edital. Se não tiver no edital, não faz sentido, porque você tem que ter conhecimento daquilo que você está comprando. Então, se eu vou ser obrigado a pagar o condomínio, se eu vou ser obrigado a pagar o IPTU, se eu vou ser obrigado a pagar qualquer dívida, regularização do imóvel, qualquer coisa, porque na justiça o juiz assim determinou, tem que estar no edital. E no extrajudicial também é a mesma regra. A alienação fiduciária é uma regra própria. Normalmente os bancos quitam. Mas, porventura, o banco quis jogar a bola para o arrematante, vai estar no edital. E vai estar claro no edital. Inclusive, quando você vai arrematar, por exemplo, estoque de banco, é muito comum, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Ingea e tantos outros aí, você vai ver no próprio edital, já vai vir número de processos, se tem processo sobre em cima daquele bem, quais são as dívidas que porventura possam ter, ou a regra, por exemplo, de o vendedor vai pagar, que é o comitente, né, a figura do vendedor, ele vai pagar tudo até a data da arrematação. Normalmente também tem isso. Então, assim, se você fizer uma boa leitura no edital, vai estar claro lá, vai estar cristalino. Então, acho que assim, não tem dificuldade para participar. Por isso que eu falo assim, é uma forma de você garantir que você participa com tranquilidade. Tanto aí é uma regra que vale para os dois, dadas as outras diferenças. O edital é a mesma coisa, é a regra, é o coração do leilão. Se olhou ali, é o que mantém tudo vivo. Inicial de todo Isso. arrematante é ler o edital com calma, ver tudo que está ali. Obviamente, quem faz o edital é o leiloeiro. O leiloeiro transcreve ali as regras que estão na lei, praticamente, no edital. E aí, se for um leilão judicial, cada juiz, a depender da situação, ele tem uma interpretação diferente sobre pontos específicos ali do leilão. E aí, obviamente, ele traz essa determinação para que o leiloeiro cumpra, atenda ali tudo que está descrito pelo juiz e pelos provimentos dos tribunais, Vai, pelo, vai, vai estar pelo sempre no edital. Eu acho que isso, esse que é o pelas ponto. regras do CNJ, Isso. também que tem que O seguir, que o né? juiz determinar fora do comum, da regra normal, que são os provimentos, tudo, vai estar na decisão do juiz. E o leiloeiro vai ter que cumprir, porque se ele não cumprir a determinação do juiz, o leilão é nulo. Sim, e também eu Né, acho o que arrematante não vai ser prejudicado, nem vai ser prejudicado. se Pelo o, contrário, o leiloeiro é que vai ser prejudicado por Mas eu acho prestar que um o mau ponto serviço. principal dessa questão é, assim, até título de dica para o arrematante, porque quando ele vê essas lacunas, quando a pessoa pega esse feeling, ela consegue entender, ela já consegue verificar aquilo ali. Porque hoje a gente faz análise de risco.
Às vezes você tem um imóvel que ele tem ali uma lacuna no edital, alguma situação de análise que você vê que pode dar um problema, que pode ter algum tipo de discussão, você vai fazer a análise, se compensa entrar ou não. Tem o risco de anular a arrematação, então eu acho que esse é o risco que você tem que tomar. Mas eu acho que é importante, por exemplo, assim, qualquer situação que você veja, lógico, se você tem uma assessoria especializada, o cara vai te tranquilizar com relação a tudo isso e vai fazer essa análise que você falou, de ponto A, B, C, vale a pena mesmo porque o deságio tá bom, então eu vou entrar, vou arriscar, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas se você tem alguma dúvida, cara, uma coisa que eu sempre coloco, que não tem dificuldade nenhuma, fale com o leiloeiro. Pergunte para o leiloeiro, olha, com relação ao IPTU, o condomínio, para mim não ficou claro. De quem é a responsabilidade pelo pagamento? O leiloeiro também é Sim, obrigado a te dar essa informação, porque ele está conduzindo aquele leilão. sim. E Então ele também eu acho que é a responsabilidade dele também, né. tem que prestar todos os esclarecimentos. Eu acho que assim, são pontos que o leilão judicial, até na minha parte que eu vejo, tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, mas se a pessoa começa a participar em leilão, ela vai perceber que muitos deles são comuns, como é a leitura do edital, as praças, o horário de fechamento, a regra de habilitação, participação, a maioria das vezes elas vão ser comuns. Agora vai ter a sua particularidade de cada um. Como a gente colocou no podcast de hoje, colocou o leilão judicial de uma forma e o judicial de outra. Sim, sim. E eu acho que só para finalizar aqui mais esse episódio, que eu achei que foi um bate-papo bacana que nós fizemos aqui, e eu acho que deu para passar um panorama geral para os arrematantes, quais são as diferenças básicas entre judicial e Deixa muito claro. extrajudicial. Deixar eles se aventurarem um pouquinho, cada Eh, um. e aí a dica é, se for investir, invista sempre, não deixe, independentemente do leilão, se é judicial, se é extrajudicial, o leilão é sempre uma forma de você tracionar o seu patrimônio, de fazer ali, multiplicar, tracionar de forma, alavancada o seu patrimônio e ter bons resultados, a depender do imóvel que você está comprando, você tem uma boa liquidez, enfim, aí quando você vai começar a investir, você começa a entender esses termos, eu acho que entender o que é judicial, o que é extrajudicial, é o começo ali de um investimento, porque você vai saber diferenciar, você já vai entendendo quais são as regras de um, quais são as regras do outro, para você fazer uma arrematação segura. O que eu sempre falo, até finalizando aí também, o leilão é um investimento como outro qualquer. Então você tem que aprender um pouquinho, tem que entender um pouquinho, contratar uma assessoria se você entender necessário, fazer você mesmo, mas sempre ler, procurar entender a dinâmica, ver as diferenças, ver as particularidades e participar com segurança e dar bons lances. É isso aí, eu acho que a gente Fechou? fechou mais esse É. episódio aqui. Gostaria de agradecer se você Agradecer a ficou até o presença final de do todos aí. vídeo, agradecer, a sua audiência Hum. e, pedir, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho também, para que Manda suas mande dúvidas suas também, que a gente está dúvidas, à angústias, disposição aí. sugestões, para a Sugestões. gente fazer aí, um mercado de leilão mais justo, mais conhecido e mais, robusto e com segurança para todo mundo. Tamo. Falou.